Olá a todos e a todas. Meu nome é Ananda, eu sou psicóloga do Instituto VI e nós estamos aqui hoje começando uma live que vai ser muito especial, muito incrível e eu acho que vai ser realmente muito interessante. A gente vai chamar daqui a pouquinho a Camila. Não sei se ela já está aqui. Acho que ela está entrando já. A nossa live hoje ela vai falar um pouco sobre como fazer OP, orientação profissional, na atualidade. A gente sabe que muitos de vocês que nos seguem conhecem um pouco sobre orientação profissional, ou já fizeram algum processo, já pensaram em trabalhar com orientação profissional em algum momento da vida, ou já fizeram algum processo de orientação, já pensaram em trabalhar com, alguns são psicólogos, por exemplo, e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto, principalmente com os psicólogos, que muitas vezes se sentem muito inseguros com esse tema. Afinal, como é que a gente faz orientação profissional e orientação profissional online? Isso é um desafio muito grande. E a gente vai estar aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou chamar aqui a Camila para entrar comigo. Acho que ela já conseguiu entrar. Deixa eu só levantar um pouquinho a minha câmera também. Tudo bem, Camila? Tá ouvindo bem? Tô, certo. Certo? Tudo bem. Tudo certo. Acho que agora tá mais centralizadinha. Sim. Legal. Camila, acho que vale a pena a gente se apresentar um pouquinho, então, né? Falar um pouquinho da nossa trajetória e depois começar a fazer um pouco esse diálogo também, né? Eu vou me apresentar e aí acho que você pode ir comentando também. Acho que como eu falei antes, meu nome é Ananda, também sou psicóloga e orientadora profissional. Ambas trabalhamos junto com o Instituto VI e trabalhamos também em outros espaços. Eu trabalho também na clínica com psicoterapia e outras questões, e também atuo na área escolar e de cursinhos também com questões de aprendizagem e apoio emocional de estudantes como um todo. Quer comentar um pouquinho de você, Ká? Bom, também tô. Eu vou ter que tirar o WhatsApp, senão que eu vou ficar gravando. Bom, eu tô na equipe do Instituto VI desde o começo. Também tenho a mesma formação de orientação profissional que a maior parte dos psicólogos da equipe, né? E atualmente eu trabalho mais na clínica mesmo, atuo com a psicanálise, tenho essa formação como estudante da psicanálise, mas o meu foco é na clínica e na orientação profissional dentro dessa clínica. Legal. Bom, como a gente falou antes, né, ambas trabalhamos junto com o Instituto VI na área de orientação profissional e carreira. A gente atua tanto com atendimentos de orientação profissional, quanto com a questão de atuação com algumas oficinas, workshops, né? A gente está lançando agora também a nossa mentoria para psicólogos de orientação profissional, e esse é um dos motivos pelos quais a gente está fazendo aqui essa live, né? E, e a gente também começa a pensar, né, Camila? A gente quer aqui fazer um diálogo, então daqui a pouco a gente também quer se engajar com quem está participando dessa live com a gente, ouvir um pouquinho também nos comentários o que vocês pensam sobre esse tema. E a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de um momento em que está tudo muito confuso. E a gente começa a pensar, né? Olha, como é que a gente consegue pensar numa psicologia online, a princípio, né? A psicologia ela teve que se reinventar de muitas formas, né? E uma delas foram os atendimentos online. E hoje a gente começa a pensar também num outro contexto. E como é que a gente faz orientação profissional online? São muitos desafios, né? São muitas possibilidades dentro desse contexto e, ao mesmo tempo, muitas incertezas. Afinal, será que é possível? Será que isso funciona? Será que a gente consegue se conectar com um jovem, com alguém que está em crise de carreira, com alguém que está se aposentando, né, nesse momento e pensar na orientação profissional? Como é que isso funciona, né? E aí eu acho que a gente começa com uma pergunta, né, de que a gente pensa que a orientação profissional ela foi pensada inicialmente num contexto completamente diferente, né? Há mais de 50, 60 anos atrás, a gente começou a pensar sobre, os autores começaram a teorizar sobre
como escolher uma carreira, o que que era vocação, o que influenciava uma escolha, questões relacionadas. Será que tem mais a ver com personalidade? Será que tem mais a ver com a carreira em si? E isso fez muito sentido há alguns anos atrás, né? Mas hoje a gente tem um novo contexto, né? A gente tem um contexto que é muito mais digital, a gente tem um contexto em que as carreiras têm mudado muito, né? E, e agora, né? Como é que a gente faz orientação profissional nesse novo contexto online? Acho que a gente pode começar a pensar, né, Ká, acho que sobre alguns desafios contemporâneos também que a gente enxerga, né? Eu não sei, eu vou comentar, acho que um desafio que eu percebo, né, que é o próprio home office, né? Eu acho que as pessoas têm tido essa dificuldade, por exemplo, em trabalhar tanto e pensar, putz, como é que eu consigo lidar agora com o meu trabalho, né? Será que meu trabalho, putz, eu tô trabalhando tanto e aquilo que eu gostava de fazer, agora eu tô percebendo alguns problemas no meio desse trabalho, né? E tendo uma crise de carreira como uma consequência. Você consegue perceber outros desafios assim da atualidade por conta desse contexto da pandemia, nos atendimentos? Uhum. Eu acho que só o fato de ser online já é um grande desafio, né? Tanto para as pessoas que estão trabalhando em casa, quanto para os psicólogos que estão atendendo, né? A gente esquece que a orientação profissional foi feita dentro de um contexto, né? Como você colocou. E é que esse contexto digital que a gente vive hoje, na verdade, ele está sendo intensificado, né? Com a pandemia. Ela está jogando luz para essa realidade que a gente vive. Mas que é uma coisa que já vinha vindo, né? Tanto que até a nossa proposta aqui no Instituto VI, desde quando começou, era de estar nesse mundo digital, né? Era fazendo atendimento online, porque já é a demanda do nosso tempo, né? Então, eu acho que é uma necessidade de todo mundo. Eu vejo um dos grandes conflitos que tem a ver com até a maneira como o trabalho acontece hoje, né? A questão aquela fronteira entre a vida pessoal e a vida profissional, né? E como isso ficou muito mais instável, né? Então, até para quem está fazendo os atendimentos, né, orientadores profissionais, psicólogos, eu imagino que tem alguns acompanhando a gente aqui, né? Como delimitar até onde vai o seu trabalho, até onde vai o pessoal, sendo que está tudo acontecendo nos mesmos ambientes. Né? Esse é um dos desafios principais, eu sinto, né? Desse momento mais específico que a pandemia trouxe, mas de que é algo que já vinha acontecendo e que provavelmente vai se intensificar mais ainda, né? Uhum, com certeza. Acho que tem uma questão, né? A gente tem alguns profissionais, algumas pessoas que estão participando da live nesse momento. Se as pessoas que estão assistindo quiserem também comentar o que vocês fazem, se vocês são psicólogos, se vocês já atuam com orientação profissional, se vocês têm interesse em atuar, mas não sabem como, né? Isso também é uma questão, né? Como é que eu começo a trabalhar com isso? Então, se vocês quiserem também ir comentando como é que está sendo, ou como que é essa experiência para vocês, acho que é super bacana. Talvez a gente tenha O que vocês também estão uma. sentindo, né? Na Sim, prática, o que nossa, com mudou. certeza. E que mudanças, né? A gente também está em casa, né? E é tão diferente a gente poder fazer essas lives e videochamadas. Isso também é muito novo para muitos de nós, né? Se a gente parar para pensar, às vezes é muito novo para a própria psicologia, né? A gente não tinha esse tipo de modalidade, talvez tão frequente antes na psicologia também. Então tudo se torna muito novo. Acho que um novo desafio contemporâneo também, que talvez eu incluiria, é a questão de novas carreiras também surgindo, né, nesse contexto. Então, as pessoas também tendo crise de, peraí, mas eu trabalhava num lugar e aí, sei lá, meu escritório fechou e agora a gente vai ficar só no online. E aí, por outro lado, outras pessoas pensando, nossa, mas será que diante dessas novas modalidades e diante de uma mudança tão grande no mundo digital, será que esse tipo de carreira ainda vai existir, né? Será que as pessoas ainda vão precisar desse tipo de serviço? Ou será que tudo vai ser muito sistematizado, automatizado, robotizado quase, né? Então, existe uma indecisão muito grande, até nos jovens, de uma forma muito intensa, que eu percebo que os jovens muito perdidos também, não só no que escolher, mas de, peraí, o quanto esse mundo digital também tem uma referência, né? O quanto que isso ainda influencia a mim e esse futuro. Isso é uma questão muito significativa. E aí a gente também precisa, né, ter sempre, acho que esse parênteses, né, que a gente sempre faz muito na VI, né, cara, acho que
de ter esse posicionamento também de, peraí, de que jovem, ou de que público, ou de que pessoa a gente está falando, né? Eu acho que a gente também sempre precisa considerar, né, o quanto esse público, né, ele é também um pouco restrito, no sentido de que a gente quer atender todo mundo, e aqui na VI a gente disponibiliza vários processos e várias formas de poder conversar com todo mundo também de alguma forma, mas nem sempre a gente consegue também atender ou pensar em todos esses perfis, né? Então a gente também tem que considerar que são tantas realidades brasileiras, né? Nem todo mundo consegue, por exemplo, ter acesso ao ensino superior, ou nem todo mundo também consegue pensar e parar e pensar e ter a possibilidade de pensar na sua própria carreira, porque às vezes tem que trabalhar tanto para sobreviver e para se manter, né? Então eu acho que esse parênteses, ele é sempre importante, né? A gente também está falando de que pessoas, né, que estão pensando na carreira ou no trabalho, será que tem gente que está conseguindo parar, né? Será que é todo mundo que está conseguindo parar e pensar no trabalho nesse momento? Às vezes nem sempre, né? Então, acho que esse atravessamento é importante. Cá, você está conseguindo ouvir bem? Eu estou vendo que talvez está falhando um pouquinho. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Acho que ela está reconectando. Qualquer coisa, daqui a pouco eu tento ver se daqui a pouco melhora. Mas eu vou seguindo aqui. A gente começa a falar um pouco sobre os atendimentos online. A Camila talvez teve que sair, eu vou tentar chamá-la daqui a pouco. Vamos ver se agora melhora. Queria ouvir um pouco vocês nos comentários, as pessoas que estão participando. Vocês já são psicólogos, vocês trabalham com orientação profissional? Como é que está sendo essa experiência para vocês? Que recursos vocês têm usado, além de recursos de videochamada? Que recursos vocês têm usado nos atendimentos online? Acho que é Socorro o seu nome, né, se eu não me engano. Você disse que sempre atendendo presencial, mas agora está retornando ao consultório. Ainda vai manter o online, né? E Socorro, você também atende com orientação profissional? Também trabalha com carreira? Como é que é esse processo para você? A gente ainda está aguardando um pouco a Camila conseguir voltar aqui com a gente, mas a gente vai seguindo um pouco nessa reflexão. Acho que um dos nossos desafios também nesse novo contexto é a gente poder lidar com esse contexto de orientação profissional online. Então, como é que a gente resolve esses problemas? Como é que a gente pensa em trabalhar com orientando online, né? Tentar adicionar a Camila aqui de novo. São esses problemas técnicos que a gente também lida no atendimento online, né, gente? A gente está atendendo o paciente, de repente a conexão cai, de repente a gente não sabe como resolver. São esses problemas também que a gente lida no online, né, com os nossos orientandos ou com os nossos pacientes na clínica. Isso com certeza acontece. E talvez uma das nossas grandes questões, né, e na VI a gente sempre tenta ter uma perspectiva muito criativa, né? Acho que a Camila está entrando. Voltei. Tudo bem. Cá, eu estava comentando um pouquinho, não sei se você está conseguindo ouvir bem, um pouco sobre como é que a gente tem trabalhado com orientação profissional e eu ia começar a falar um pouco sobre alguns recursos que às vezes a gente utiliza nos atendimentos, né? E eu não sei, eu fiquei pensando em alguns desafios que eu tenho tido, né? A gente na VI já atua há pelo menos mais de 3 anos, né? 2 anos e meio aí, pelo menos, com os atendimentos online e orientação profissional. Então a gente se sente um pouco especialista nisso, porque a gente atendia online mesmo antes da pandemia, né? Então a gente foi tendo que adaptar muitas ferramentas e recursos bem antes de todo esse processo. O que você talvez percebe como desafios, né, ou recursos que você tem usado também? Não sei se você quer comentar, Cádia, alguns desafios ou recursos do atendimento online em OP, ou recursos que você percebe que são novos e que isso você acha que te desafiam também um pouco. Acho que algumas outras pessoas comentaram também. Conseguiu ouvir, Cá?
Eu vou comentar um pouco esses comentários, né? Eu acho que faz sentido a gente poder discutir aqui também. A Andressa disse que ela é psicóloga recém-formada, que ela... É, Pode eu acho falar. que o desafio é desafio, né? Porque Pode falar, cara. O cara quer tentar falar? agora tá indo minha conexão. Tá dando pra me ouvir, Ixi. né? Tá sim, pode ir falando. É, eu acabou cortando a sua pergunta, eu não entendi Ah, muito bem, mas para falar um pouco desses desafios de atendimento online, de ferramentas que a gente está usando, isso. eu acho que tudo que a gente essas ferramentas para serem usadas no mundo digital, né? Acho que a Camila vai tentar entrar e sair de novo. Enquanto isso, eu vou comentando um pouco. Algumas pessoas falaram aqui, né? A Andressa comentou que ela é psicóloga recém-formada e que ela pensa em trabalhar com o OP nas escolas, mas tem muitas incertezas com o EAD e precisa atualizar, se atualizar e refletir sobre, né? Eu acho que a Andressa já coloca um ponto de que é o quanto a gente muitas vezes não tem muitas formações tão claras em orientação profissional. Eu não sei vocês, mas ou quem é psicólogo aqui, por exemplo, né? O quantos aqui tiveram orientação profissional na graduação, mas muitos de nós não tiveram, né, na graduação esse tipo de formação como um todo, né? Então a gente começa a ficar muito inseguro, né? Peraí, legal, chega alguém de orientação profissional, um jovem que está inseguro com a carreira, alguém que não está conseguindo trabalhar com isso, e como é que a gente trabalha esse tipo de assunto, né? Eu vou comentar um pouco como é que a gente na VI atua e um pouco dos serviços também que a gente tem oferecido de atualização para psicólogos. A Socorro disse que ela já foi servidora pública, que hoje ela trabalha como gestora em um programa de estágios por muitos anos, né? E daí há interesse de atuar e agregar essa orientação profissional com a clínica. Acho que muito também desses programas de estágios, né? O Socorro provavelmente também trabalhavam com carreira, né? Esse desenvolvimento de carreira, essas dificuldades, esses desafios, né? Como um todo. Então, também como é que a gente trabalha com a carreira? Será que é só no ambiente clínico que dá para trabalhar? Enfim, como é que a gente também pensa nisso? E a Amanda, por fim, né, disse aqui que ela é recém-formada, ela está atendendo o primeiro orientando dela, parabéns, Amanda, que legal. Ela ainda não sabe muito a sensação do atendimento presencial, mas está muito ansiosa, mas teve que atender tudo isso para atender. Também disse que só teve o penúltimo ano, porque era um estágio obrigatório, mas fui fazendo mais cursos fora da faculdade. E a Giovana, disse que trabalhava com testes psicológicos e psicométricos na orientação, né? Essa é a maior dúvida, como adaptar testes ao online ou abandonar a testagem e usar outras técnicas, né? E aí, eu acho que faz muito sentido a gente... A Camila, gente, talvez não consiga entrar agora, eu vou aguardar uns minutinhos para ver se melhora um pouco a conexão, e a gente vai conversando um pouco aqui. Na VI, a gente sempre trabalhou muito com essa questão da orientação profissional no online. Então, muitos recursos já foram adaptados para esse contexto. Normalmente, a gente não trabalha só totalmente com testes. E o problema não é o teste em si, necessariamente, né? O uso de um teste ou outro específico. Acho que tem testes que são muito bons, de fato. O problema é o quanto esse uso de teste, ele muitas vezes aparece como uma bola de cristal para aquele orientando, né? Aquele jovem que, por exemplo, está indeciso quanto à carreira. Quantas vezes a gente pode fazer um super processo de orientação profissional e a gente usa um teste e às vezes ele joga fora tudo aquilo que ele refletiu durante o processo e valida aquele teste como uma resposta, né? Como uma bola de cristal mesmo, que responde tudo aquilo que ele precisa, né?
Então, vejo algumas dificuldades nesse uso de testes, acho que pode ser interessante, mas a gente acha muito legal poder trabalhar outras coisas, né? Então, dentro da VI, nos atendimentos, a gente muitas vezes segue um certo tripé, né? Então, esse tripé, ele caminha um pouco, tanto nos atendimentos de primeira escolha, quanto com universitários, quanto pessoas que estão com uma reescolha de carreira. Enfim, todos esses processos, a gente trabalha com um tripé que a gente vê que é muito importante, né? Esse tripé, ele trabalha um pouco do autoconhecimento. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas, elas escolhem, não necessariamente por aquilo que elas imaginam da profissão, na verdade, porque elas imaginam da profissão e não pelo que elas se conhecem. Então, por isso que a gente entende também o quanto a orientação profissional é uma área que não é necessariamente exclusiva, mas que o psicólogo ele tem muito mais domínio. Afinal, a gente que é psicólogo conhece muito mesmo sobre pessoas, não é? Então, a gente sabe muito bem entender o ser humano, entender muito do autoconhecimento e ajudá-lo a se conhecer também no final das contas, né? Afinal, é entender, será que aquela escolha está direcionada por conta de uma questão familiar? E a gente conseguiu adaptar várias atividades. Por exemplo, né, uma delas, até usei ela como orientando hoje mesmo, né? Uma atividade de árvore genealógica. Ajudar, às vezes, o orientando a escolher e a entender, quais são as minhas referências profissionais também nesse contexto, dentro da minha família, por exemplo, e quanto isso me influencia hoje. Eu admiro essa pessoa porque ela é incrível e uma pessoa super segura de si, maravilhosa, ou porque eu admiro a profissão dela. E essas coisas se confundem. A gente também trabalha muito essa questão de atendimentos, né? Pensando também nas informações e nos critérios de escolha profissional. Afinal, o que cada pessoa leva em conta nessas escolhas, né? E nesse sentido, a gente desenvolveu e conseguiu adaptar alguns recursos online também, né? Então, a gente adaptou ferramentas de critérios de escolha profissional, ferramentas de informações de profissões. A gente tem uma ferramenta que chama RO, né? Que é uma ferramenta que trabalha com essa relação de quais são as profissões que existem, né, nesse mundo, principalmente considerando esse mundo digital. Então, é uma ferramenta bem atualizada. E a gente já usou, por exemplo, recursos como o Trello, né, que é um recurso de organização pessoal, e que a gente acabou usando esse recurso para ajudar o jovem a poder se organizar. Peraí, essa profissão eu não quero, essa eu quero, essa daqui eu quero pesquisar mais sobre. Então, muitas ferramentas que já existem podem ser adaptadas também para esse atendimento online. Eu vou tentar mais uma vez chamar a Camila aqui, vamos ver se talvez dessa vez funciona. A Isa estava comentando, né, que o WhatsApp ele faz muito parte também dos nossos atendimentos, né, e realmente, né, às vezes a gente vai ter que usar outras ferramentas, a gente às vezes prefere uma ferramenta como o Zoom, ou como o Google Meet, por exemplo, que são mais formais, mas às vezes o WhatsApp vai ter que ser uma ferramenta também nesse processo, né. Tá conseguindo ouvir um pouco melhor, Ká? Oi, Ananda. Vamos ver se agora eu consigo. Última tentativa. Vamos torcer. Legal. Cara, eu estava começando a comentar um pouco de alguns recursos de orientação profissional online que a gente já usou, né? Se você quiser comentar um pouco sobre, por exemplo, o próprio recurso que você está começando a desenvolver, né, dos podcasts, ou mesmo talvez de alguns vídeos, como é que você percebeu essa... Você percebe que isso está sendo funcional? Não rolou, gente, com a Camila, infelizmente. Eu vou comentar então um pouco e a gente vai se adaptando, tá? Um pouco do que a gente também já fez, né? Eu acho que é legal comentar. Na Viagem, a gente desenvolveu recentemente um aplicativo de orientação profissional, tá até aqui no perfil da Viagem, depois vocês podem acessar, para quem não conhece, que é a Diretrix. E ele é sensacional. Ele é um jogo, né, que o jovem ele pode jogar e se aproximar dessa realidade profissional através de um jogo, através da diversão, através de algo lúdico, né? Quem imaginava, sei lá, 5, 10 anos atrás, de que a psicologia, de que a orientação profissional teria um aplicativo para ajudar as pessoas a escolherem uma profissão? Isso é incrível, porque os jovens adoram, porque ele é lúdico, porque ele é criativo, porque ele é divertido e porque ele é reflexivo no final das contas. Porque a gente também reflete muito isso em orientação, né? A gente não quer simplesmente algo que os jovens ou que as pessoas em geral, elas peguem e façam, legal, fiz uma atividade aqui, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que disponibilizam atividades, né? Não sei vocês, eu sempre comento com as minhas colegas da VI
o quanto eu vejo 1 milhão de grupos de WhatsApp que eu tenho, em que as pessoas compartilham atividades e exercícios, e enfim, tudo isso todos os dias. E é claro, é muito legal eu ter um exercício para trabalhar autoestima, é muito interessante eu ter uma ferramenta para trabalhar uma questão de autoconhecimento, isso é super importante. Mas isso não é a única coisa, porque se eu não favoreço a reflexão daquela pessoa, o exercício pelo exercício, ele não é funcional, ele não cumpre o sentido. Então, a gente quer também trazer essas reflexões junto com a tecnologia, mas também com o sentido da reflexão, que é o que a psicologia também promove, da elaboração, de ajudar as pessoas a realmente fazerem escolhas mais conscientes e mais racionais. Isso é super incrível, né? Acho que a gente também tem algumas outras adaptações, que são os vídeos, por exemplo, né? Então, recentemente, acho que depois em outras lives, mais pra frente, a gente vai dar mais essas novidades, mas a Isis e outras pessoas da VI, né, têm gravado vídeos de um curso de orientação profissional para os jovens. São uma série de vídeos em que a gente explica um pouco sobre como escolher, dá algumas dicas, trabalha com algumas técnicas. Isso é super incrível, isso é maravilhoso, porque o jovem, muitas vezes, vamos falar a verdade, né? A gente, muitas vezes, não perde tempo ficando lendo algumas coisas, ou se vê um vídeo muito longo e não quer assistir, né? Quanto menos um jovem, por exemplo, né? Então, muitas vezes, esse público jovem é incrível, ele consegue trabalhar isso muito bem, ele consegue entender, se apropriar muito bem dessas reflexões através de um vídeo curto, que, por um lado, é atrativo, é divertido, é interativo, mas, por outro lado, também é super reflexivo. Ele ajuda aquela pessoa a sair daquele momento com uma reflexão e com uma ideia de nossa, era isso que eu precisava para mudar a minha vida, né? Que muito do que a gente pensa com orientação profissional é isso. De que forma o trabalho pode ganhar um novo significado na minha vida? De que forma essa profissionalização pode ganhar um sentido, né? Que faz a diferença. Além disso, a gente tem alguns e-books, na verdade, a gente tem dezenas de e-books que a gente já lançou, e que são e-books simples, né? Legais e práticos, né? E quão bacana, por exemplo, seria para vocês que são psicólogos poderem criar um e-book, por exemplo, para o seu orientando, com algumas dicas, com ideias, com reflexões que você tem, por exemplo, né? Acho que isso é super incrível. Além disso, a gente tem uma ferramenta que acho que é um xodó meu também, que é essa calculadora de profissões. Nossa, Nanda, mas essa calculadora ela vai calcular qual é a minha profissão? Ela vai calcular uma profissão do orientando? Não, necessariamente. Ela ajuda a entender, ela ajuda esse orientando a entender o quão preparado ele vai estar para escolher uma profissão. Então, a gente está aqui, né, falando, principalmente hoje, para esse público de psicólogos. Por quê? Né? Talvez alguns já tenham visto aqui no nosso Instagram, em outras plataformas, acho que a gente está lançando uma mentoria para psicólogos de orientação profissional. Como é que vai funcionar essa mentoria, né? São uma série de encontros, né, a princípio aos sábados de manhã, em que a gente vai discutir com esses profissionais, a gente vai conversar, a gente vai trabalhar, a gente vai ensinar e a gente vai trocar. Como é que a gente tem feito nesses atendimentos, né? Acho que uma das pessoas aqui tinha comentado, como é que vocês fazem o RO online? Estou muito curiosa. A gente quer trocar isso com vocês, porque a gente entende que tudo que a gente aprende, a gente deve democratizar, né? E essa mentoria, ela vai ser uma mentoria racional, ela vai ser uma mentoria reflexiva, ela vai ser uma mentoria que vai ajudar os profissionais a se tornarem mais autorais. Afinal, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quantas vezes a gente viveu uma situação em que eu começo a, por exemplo, pego o material de um fulano, depois pego o material de uma outra pessoa, depois eu pego um exercício aqui e o meu exercício, né? E a minha técnica? Não, mas a técnica ela tem que vir daquele autor que ele criou as técnicas ali em 1980 e é a técnica mais conceitualizada na... É claro que a gente também pensa nos testes, que são coisas muito formais e valiosas para nós, né? Mas o quão bacana é a gente poder criar as nossas próprias técnicas, né? Na VI, e logo a gente também vai conversar um pouco sobre isso mais para frente, a gente tem lançado uma série de ferramentas e criado uma ferramenta de árvore genealógica, uma ferramenta para trabalhar essa questão também de critérios, né? A gente tem uma ferramenta de interesses e habilidades profissionais, a gente tem uma série de ferramentas que ajuda aquele jovem, ou aquele orientando, ou aquele adulto, ou aquele idoso, enfim, a poder olhar para si e pensar, nossa, que legal, né? Isso tem a minha cara, né? Isso tem a cara desse profissional, né? E não a cara de alguém que viveu muitos anos. Ainda que isso seja valioso, seja a nossa referência,
mas talvez para os psicólogos que estão aqui o quão importante também a gente poder ter algo que tenha a nossa cara e que expressa as nossas vivências, né? Então, isso é tanto por um lado, né, uma boa oportunidade incrível de fazer uma abertura com jovens do século XXI, que estão completamente conectados, que estão completamente buscando essas atualizações, né? E o online aparece como uma possibilidade, né? A gente consegue atender, por exemplo, pessoas de todo o Brasil com esse online, né? Pessoas que talvez de regiões extremas do país que não teriam acesso, que não teriam nem informações sobre esse tipo de profissional que atende na região deles, por exemplo, e que a gente consegue, através do online, atender, cuidar, amparar e entender e trabalhar junto. Isso é incrível, né? E acho que, por fim, a gente quer, né, divulgar esse espaço da mentoria aqui com vocês, né? Talvez essa live ela tenha sido um pouco mais curtinha do que a gente esperava, por conta da Camila não ter estado tanto com a gente, né? A gente queria falar um pouco mais de todas essas ferramentas, mas talvez resumindo um pouco, né, de como fazer a OP na atualidade, talvez eu possa definir em 3 frases principais, né? Talvez criando uma OP, uma orientação profissional, que seja cada vez mais autoral. Criando uma orientação profissional que tenha cada vez mais novas ideias, novas possibilidades, e criando uma orientação profissional que fale, nossa, isso consegue refletir aquilo que eu penso, refletir não só aquela abordagem teórica, por exemplo, mas refletir novas abordagens, mesmo porque, vamos combinar, muito de questões da orientação profissional, por exemplo, elas eram muito tradicionais. Hoje a gente tem muitas novas abordagens na psicologia, né? Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, ou dialogar a orientação profissional com uma terapia dialética, por exemplo, né? Ou comportamental dialética, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Tem tantas novas abordagens sistêmica, eu consigo trabalhar com isso? Posso olhar para a família, por exemplo, de um outro jeito? Não sei, com certeza. Mas que legal é a gente poder se aproximar disso. Então, primeiro, ser autoral. Então, poder olhar para si, para você enquanto psicólogo, por exemplo, e se aproximar disso. Acho que um segundo viés, né, é uma abordagem que é inovadora, né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Ela é inovadora. Porque nada melhor do que a gente também poder inovar todos os dias e criar ferramentas, criar técnicas, criar novos métodos e criar isso que, nossa, a gente consegue lidar com as coisas de uma forma completamente nova, né? Acho que um pouco complementando até do que a gente tá vendo aqui no chat, né? A Mônica perguntou se a gente usa testes, né? Nós não usamos, né? E a gente não está aqui criticando necessariamente quem usa ou quem não usa, não é nem esse o ponto. Mas é entender o quanto esse processo de orientação profissional ele é muito mais rico na medida em que a gente consegue explorar outras ferramentas, na medida em que a gente consegue pensar, nossa, tem esse jeito, tem aquele jeito de resolver isso. E isso é muito incrível, né? A gente poder explorar novas formas de ser, novas formas de falar, novas formas de escutar dentro da psicologia e novas formas de orientar também, né? Eu acho que, por fim, talvez como fazer OP na atualidade, acho que quando eu pensei na inovação, eu também penso na criação, né? Acho que a criatividade, ela precisa ser algo inovadora dentro da psicologia, né? A gente precisa ser inovador, a gente precisa ser dinâmico, a gente precisa ser autoral e a gente precisa ser criativo, né? Flexível. Flexível não no sentido de, legal, esse orientando que é isso e agora eu vou trabalhar de qualquer jeito. Não, mas que tipo de flexibilidade é essa do século XXI, né? É uma flexibilidade dinâmica, divertida, né? É uma flexibilidade que ajuda as pessoas a se adaptarem a essa nova realidade, né? A gente precisa se atualizar, essa psicologia tem se atualizado, né? E que bom que a gente também pode fazer isso com orientação profissional. Então, acho que é isso, gente. Não sei se alguém quer mais comentar alguma coisa aqui, podem mandar alguma pergunta nos comentários. Acho que Thalita perguntou se esses encontros de mentoria eles serão alguma proposta de acompanhamento com o grupo de estudo e supervisões, né? A princípio, esses grupos de mentoria, e depois a gente pode passar algumas informações, qualquer coisa você entra em contato com a gente, tá? Para conversar um pouquinho melhor sobre essa estrutura dos encontros da mentoria, tá? Mas, a princípio, a nossa ideia é conversar um pouquinho e expor também de forma geral. Roberto aqui causando também de como vai ser a mentoria, vou comentar novamente. Mas, Thalita, a gente a princípio vai fazer esses encontros de mentoria para tanto explicar um pouco da teoria da orientação profissional, quanto para explicar e para pensar um pouco sobre como que está sendo esse trabalho no século XXI,
tanto para pensar também um pouco sobre o que a gente tem de ferramentas, de práticas, de técnicas que a gente já faz, né? Não só nós enquanto VA, mas enquanto orientadoras profissionais e o que a gente percebe nessas atualizações, tá? Então, a gente tem tanto uma parte mais teórica e formal também dessa mentoria, quanto uma parte mais prática. E a ideia é acompanhar, é criar conexão com esse grupo de psicólogos, né? Ao final do grupo, a gente pretende também oferecer, a gente, ao longo de todo o curso, vai oferecer livros, materiais, vídeos, enfim, todo tipo de ferramenta de estudo possível que a gente já tem acesso e que a gente consegue trocar. E, ao final, a gente também oferece outras possibilidades de supervisão, também nesse contexto, no final da mentoria também. O Roberto perguntou um pouquinho de como que vai ser a mentoria. A Isis mandou aqui o link, mas eu vou resumir um pouquinho. Os encontros, eles vão ser semanais, ao longo de 3 meses, começando no dia 29 de agosto. E a gente vai ter encontros todos os sábados, de manhã, das 10 às 11h30. Eu sempre confundo no horário, das 10 às 11h30, a princípio, se eu não me engano. E a gente vai ter esses encontros que a gente vai abordar vários temas, né? Então, a gente vai passar desde um pouco do histórico da orientação profissional, a gente vai discutir um pouco esses termos de vocação, de profissionalização, a gente vai discutir os caminhos de profissionalização e do mundo do trabalho atualmente, quais são essas possibilidades. A gente vai conversar também bastante e conseguir possibilitar uma ampliação de olhar sobre o que é o trabalho, o futuro do trabalho, quais novas habilidades estão sendo exigidas no mercado de trabalho, de carreira, o que influencia uma escolha, né? O que motiva uma escolha, o que faz uma pessoa escolher, quais são os fatores psicológicos e sociais que influenciam essa escolha, como é que essa questão da escolha no Brasil, né? Quais são as realidades brasileiras que existem, como é que essa escolha funciona, como é que atrai o trabalho no Brasil como um todo. Enfim, a gente também vai fechar falando bastante também sobre técnicas, ferramentas e todo tipo de possibilidades que a gente também trabalha com a orientação profissional, né? Essa orientação profissional, a gente está falando de um contexto bem amplo, né? A gente está falando tanto de jovens que estão numa fase de primeira escolha, quanto universitários que estão em crise, concurso, quanto pessoas que já se formaram, que estão atuando em alguma profissão e que estão numa crise mais de carreira nesse sentido. A gente também vai trabalhar também com pessoas que às vezes estão em um outro momento de transição de carreira já, pessoas que às vezes estão na fase de aposentadoria, então a gente tem uma abordagem de orientação profissional que consegue dialogar com vários públicos, mesmo porque, a gente sempre fala, né, o trabalho ele é muito norteador da nossa vida, né, quando a gente conhece alguém, o que a gente pergunta? Olha, tudo bem? O que você faz, né? O trabalho ele é muito norteador, então se o trabalho é norteador, o sentido do trabalho também é norteador, e quanto ter saúde mental, manter, a gente poder ajudar com que as pessoas desenvolvam saúde mental nesse momento da escolha, quanto isso é incrível, quanto isso é necessário, né? Então, gente, acho que é basicamente isso. A gente quer realmente poder proporcionar esse encontro junto com vocês, que vai ser super valioso, esses encontros da mentoria, e a gente vai estar aqui trocando também no Instagram, em outros momentos, de uma forma bem rica com todo mundo. A gente fica à disposição aqui no direct também da VI para conseguir conversar. Vocês podem mandar perguntas em qualquer momento e a gente vai estar aqui conversando também, tá bom? Espero que tenha sido legal essa live. Fiquei também um pouco tímida de fazer sozinha sem a Camila, mas a gente vai se adaptando também, né? E acho que é isso, gente. Agradeço muito a todos aqueles que participaram. Acho que foi legal essa troca. Na semana que vem, nós teremos uma outra live que é justamente sobre isso, como ou se eu devo usar testes em orientação profissional. Então, se vocês querem saber mais sobre testes, como é que isso funciona, e se eu devo usar, e como é que é isso na minha prática, estejam aqui semana que vem, no Instagram da VI, às 8 horas, e a gente vai continuar conversando sobre essa questão da escolha profissional e de como usar testes, ou se eu devo usar testes na orientação, certo? Ficamos à disposição. Socorro, o valor da mentoria, ele está aqui descrito naquele link que a Isis mandou. Se você quiser, a gente entra em contato depois e também te manda esses valores certinhos, porque eles variam um pouco em relação a grupos, ou se é individual, tá bom? E a gente fica disponível, tá bom? Qualquer coisa, podem nos mandar mensagem. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite.